Olá, tudo bem? Estou aqui para iniciar uma nova série, onde o título traz a seguinte perspectiva de como nós lidamos com a nossa infância, de como ela nos marca. Por isso o título dessa série é Como a Infância Molda as Nossas Escolhas. Como a sua infância molda as suas escolhas. É importante pensarmos sobre isso, termos essa construção. Afinal de contas, o nosso hoje é reflexo do nosso ontem, ou seja, há uma continuidade. Não há aí um vácuo, não há algo que não esteja conectado. E o vídeo de hoje, dentro dessa série, é o seguinte: você ainda vive como a criança que foi? É muito significativo olhar esse ponto. Se vivemos como a criança que um dia fomos ou não. Porque essa criança de antigamente, ela vai se manifestar nos dias atuais. Vamos pegar um exemplo aqui que vale a pena para conseguirmos entender um pouco esse funcionamento? Pensando aí na questão geracional. Temos a geração Alpha, a geração Baby Boomers, e temos a geração X. A geração X é aquele que nasceu entre 65 e 80 aproximadamente. Ela vai trazer características únicas de todas as outras gerações. Ela vai trazer muitas vezes o peso de lidar com tudo sozinho, de ter um movimento mais sarcástico em alguns pontos, de duvidar de liderança. O adulto de hoje. E por que isso? Porque esse foi o contexto, quanto criança esse adulto viveu. Então é importante entendermos como nós funcionamos nos dias de hoje, porque talvez você encontre nesse adulto de hoje ações e reações da criança de ontem. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre essa criança de ontem é a criança que aprendeu a viver emocionalmente. Ou seja, a criança que aprendeu a se adaptar. Ela entendeu que muitas vezes não vai conseguir as coisas através de gritos, através de exigências, e ela vai se adaptando, ela vai se tornando algumas vezes passiva, dócil e até submissa para ganhar atenção, para ter valorização. Muitas vezes o teu movimento hoje, talvez você esteja refletindo um pouco essa criança, que aprendeu a se adaptar, aprendeu a fazer leituras de ambientes que talvez sejam nocivos, tóxicos, aprendeu a ler relacionamentos que vão trazer benefícios ou não, e você vai tendo essa habilidade, essa possibilidade de se adaptar ao relacionamento emocionalmente, de se adaptar ao ambiente de forma emocional. Tudo porque você aprendeu isso na infância. Então, quando a gente pensa na criança interior, não é apenas uns aspectos negativos, tem alguns aspectos também que são positivos, e esse é um deles, essa habilidade de se adaptar. Para quê? Para conseguir sobreviver, para conseguir não correr riscos, para conseguir passar desapercebida algumas vezes. E esse é o movimento da criança interior. Outro ponto que eu quero trazer também sobre essa criança interior é o modus operandi, o modo infantil. O que eu quero dizer com isso? É quando as suas reações são desproporcionais ao fato ocorrido. Quando você reage de uma maneira muito intensa, quando você é muito explosivo, raivoso, ou de repente muito alegre, muito feliz. De repente essas expressões emocionais, esses sentimentos que são explicitados, que são trazidos à tona, que são materializados através algumas vezes de canto, pulo, ou de agressões verbais ou físicas, ou de repente de explosões, diz muito a respeito da criança interior. E por que isso? Porque a maioria das nossas reações, elas são através de atos impulsivos, são ações automáticas, não são reflexivas. Sua grande maioria, elas não têm aí uma condução cognitiva significativa. Ela apenas é uma ação emocional que explode, que vem à tona, talvez em forma de choro, quando confrontado, quando desafiado, você começa a chorar. Isso retrata e traz um pouco aquela criança vulnerável que diante de bullying, diante de situações complexas, chorava porque não sabia o que fazer. De repente você vai ter reações de injustiça muito grande, de desconforto, descontrole em relação às situações que você visualiza, que são manifestações de injustiça, de perseguição. Isso vai
vai ativar o quê? Aquela criança que de repente na escola ou pelos irmãos sofreu algum tipo de perseguição, algum tipo de ataque, algum tipo de violência. Então, sua criança interior, em situações de reação, reatividade, ela pode aparecer. E é um modo infantil, é um modo onde sua criança está sendo manifesta. E entenda, com isso eu não estou aqui, ao trazer esses pontos, que você não é o adulto que você é. Estou apenas trazendo que a criança interior, ela ainda está aí, tentando elaborar, tentando finalizar aquilo que foi mal elaborado, mal construído, porque isso de certa forma incomoda. Outro ponto que vale a pena trazer também é relacionado à família, funções familiares, papéis familiares. Muitas vezes você, quando criança, você foi aquele que mediava as discussões entre os irmãos, entre vizinhos, amigos, de repente até entre os pais. Você estava ali tentando mediar as relações, tentando trazer alguma questão mais saudável para concluir aquela situação desconfortável. De repente você foi aquela criança que era mais nerd, né? A que tinha mais conhecimento, aquela que as pessoas procuravam sempre quando havia uma necessidade. De repente você foi aquele que era o mais forte, o mais valente do grupo, da turma, e você foi assumindo esse papel. Você foi desenvolvendo a sua vida, de repente, baseando-se nesse papel. E aí você cresceu, tendo a necessidade de se tornar aquele que está sempre suprindo o outro com informações, com direcionamento, até com ajuda, seja ela física ou financeira ou emocional. Como um nerd que sempre dava para o outro alguma informação, sempre se sentia valorizado através do conhecimento. Talvez você tenha necessidade de colocar fim a brigas, a discussões, a ser mais pacificador dentro de casa. E talvez esse papel que você esteja assumindo seja o papel do mediador, quando você tinha essa necessidade de mediar conflitos na sua casa. De repente você seja um camarada mais explosivo, que não leva desaforo para casa, camarada que se impõe, que confronta sempre o outro. Talvez você seja aquele camarada da infância, valente, corajoso. E entenda, esses são papéis que foram construídos na sua infância e que você foi desenvolvendo durante o tempo e que infelizmente você de repente não saiu deles. Tem outros papéis? Sim, tem vários outros papéis. De repente você está vivendo dentro de um desses papéis e isso não é saudável, porque o papel, ele nos limita, ele acaba sendo, como a série anterior a gente falou um pouco sobre personalidade, ela acaba sendo uma máscara que não te permite ser quem você deveria ser. E por último, vale a pena trazer aqui aquilo que você busca, suprir aquela necessidade que não foi suprida. Muitas vezes essa ação é derivada da criança interior, aquela criança que de repente não se sentiu aceita na família, não se sentiu parte importante, de repente aquela criança que nunca foi vista, uma criança meio invisível, de repente aquela criança que não tinha espaço, não tinha voz, de repente você não sentiu o amor dos pais como deveria ser, afinal de contas tinha uma família grande ou os pais eram muito ocupados, mesmo uma família pequena. Essa carência, essa necessidade de aceitação, de ter voz, de ter lugar, de ser visto, de ter oportunidade de expressar a sua opinião, de definir e decidir coisas, de se ver como alguém importante, ela vai aparecer na sua vida adulta. Principalmente se isso não foi finalizado, elaborado. Se você não conseguiu dar conta dessas questões, isso vai aparecer na sua vida adulta. E aqui eu trouxe apenas alguns pontos, apenas algumas questões para a gente tentar identificar se essa criança interior está aí. Poderia ter trazido outras? Sim, poderia. Mas é interessante todas essas, porque nós vamos procurando, sabe, elaborar, construir, finalizar esses elementos, esses pontos. E é interessante pensar o seguinte, aquilo que não foi finalizado, elaborado no passado, ele acaba se repetindo, como se fosse um recalque, algo que vem continuamente e constantemente. E a gente vai reproduzindo, seja no trabalho, nas relações amorosas, nas amizades, nos projetos de vida.
repetida. Vamos apenas repetindo, até conseguir elaborar, finalizar essas situações e essas experiências. E aqui fica a questão: quais experiências, quais vivências você tem tido que reflete essa criança interior? Como é que tem sido os seus dias atuais? Acho que vale a pena a reflexão, porque a criança interior que você um dia foi não precisa ser esquecida, ela precisa apenas ser ouvida e cuidada pela pessoa que você se tornou hoje. Então, pense nisso. Se esse vídeo te trouxe alguma perspectiva diferente do teu passado, alguma leitura, algum insight, algum pensamento, deixe o seu comentário, dá um like, compartilhe esse vídeo com outros. E se precisar de ajuda, entre em contato. Até o próximo. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.